Amém, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero expressar minha gratidão, alegria de estar aqui com vocês. Fazia algum tempo que eu não vim aqui. E não é porque não queria. Às vezes eu me encontro igual o apóstolo Paulo. Tenho muita vontade de passar aí. Eu estive lendo o último capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16, e aí o apóstolo Paulo fala justamente isso. Ele estava com muita vontade de passar na igreja de Corinto, mas não podia. Que algumas atividades de outros lugares estavam impedindo ele de ir. Mas ele disse, olha, eu não quero, quando eu for aí, eu não quero passar uma visita de médico. Eu quero passar um tempo com vocês. E eu acredito que esse tempo precioso que nós temos aqui hoje vai ser uma bênção. Eu confesso a vocês que eu falei no começo para o pastor Marcílio que a pessoa que foi mais... Eu não sei se eu vou conseguir, na realidade, concluir tudo. Não porque, talvez, humanamente falando, eu não consiga, mas por causa do impacto que a gente vive quando a gente vai tratar desse assunto, que é a pessoa de Cristo e a mente de Cristo. Porque, lembre-se, nós estamos tratando de alguém que dividiu a história ao meio. E ele é um homem que até hoje nós não conseguimos assemelhar ninguém com a personalidade de Cristo em sua perfeição. Portanto, não é simples, não é fácil. Na verdade, é muito complexo. Mas a culpa disso tudo é do pastor Marcílio, de ter feito isso, né? Então, para nós é motivo de alegria estar aqui. Nós não temos retiro lá na igreja, assim como vocês. Nós fizemos uma vigília na sexta, culto à noite de louvor e adoração no sábado, domingo normal, ontem suspenso a igreja, e hoje nós temos uma atividade evangelística na cidade de Ribamar, e à noite o nosso culto. Então, esses dias também para a gente foi assim, bem tranquilos para a igreja, né? Eu passei em retiro, acho que eu fui uns 4 retiros, pastor. E aí, à tarde tem mais um retiro para a gente ir, à noite culto na igreja. Mas a obra é feita disso, com esforço. Confesso para vocês que um dia eu quero parar de fazer a obra. Quando eu for ser levado. Eu disse para o Senhor, eu quero até o último fôlego da minha vida, Senhor, estar à disposição. Porque se o meu mestre ele ficou até o último instante, qual é a legitimidade que eu tenho de dizer que eu não quero mais, ou eu vou parar por aqui? Então não faz sentido para mim. Então, olhando para Cristo, eu percebo que ele foi até o último instante de sua vida e completou a obra, assim o apóstolo Paulo também, né? Então tem muitos homens de Deus que eles foram até o fim. Meu pai, uma vez, próximo de falecer, eu acho que faltava mais ou menos 2 anos, por aí assim, 1 ano, ele conversou com um pastor e perguntou para esse pastor, muito sábio, o líder da convenção de Goiânia, e aí esse perguntou assim, pastor Wellington, tem um tempo para se parar a obra de Deus? E aí o pastor Wellington disse sim, quando morrer. Esse é o momento que separa. Então, meu pai, ele foi um exemplo disso também na minha vida, que até o último instante ele trabalhou na obra. Então, irmãos, nós precisamos engajar essa mentalidade de que se nós estamos aqui nessa terra, tem um propósito, e é servir. E baseado nisso tudo que nós já começamos a falar, nós temos também a pessoa do próprio Cristo, como alguém que tem essa característica. O pastor Marcílio, nessa conferência de 4 dias, não é isso? 4 dias? 3 dias. 3 dias, colocou temas, né, específicos para cada dia, para cada momento.
E hoje, no nosso último dia, nós estaremos trabalhando o conceito, entendendo o conceito bíblico da mente de Cristo. Não é fácil. Nós temos poucas, digamos assim, algumas poucas literaturas a respeito especificamente disso. Tem muita cosmovisão, encontrei muita cosmovisão. O pastor Zenaldo já trabalhou isso lá atrás, né? Muita fala, muita coisa nós temos. Mas aquilo que o Espírito de Deus nos mostrar, nos guiar aqui, nós vamos trabalhar com vocês. Prometo que eu não vou ser prolixo com vocês, mas eu preciso de algo aqui. Quem dormiu bem essa noite? Vocês dormiram bem? Todo mundo dormiu certinho? Ok. Então, para que agora vocês não durmam de novo esse horário agora com o ar-condicionado ligado, assim, com essa cadeira confortável, irmão, reaja aqui, tá? Porque senão vocês vão embora, vamos deixar sozinho aqui, vão tirar um cochilo. E se você perceber que o irmão está cochilando aí, você dá uma cutucada nele na lateral, sem pecar, só para dar uma despertada, viu, pastor? Depois pede perdão. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que o pastor Marcílio já começou a tratar ainda há pouco, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Quero fazer um convite para a igreja. Estava ali pensando ainda há pouco, eu vou estender o convite. Ainda não falei com o pastor Marcílio, mas se ele não aceitar, ele fala depois, sem eu estar presente. Nós vamos ter o nosso retiro, tá? Apesar de não ter retiro nesse período de carnaval, mas nós vamos ter retiro, tá? O nosso retiro, irmãos, ele é no período de lava-prato, tá? Lá em São José de Ribamar, nós temos Vocês conhecem, né? Esse período de lava-prato? Já ouviram falar? Não? A irmã ali não. O período de lava-prato lá em Ribamar é um período que a cidade ela manifesta o carnaval fora de época. Então, ao invés deles fazerem nesse período, eles fazem no lava-prato. Não teve carnaval lá em Ribamar nesse período, mas a cidade para no período de lava-prato. Então, eles vão fazer toda essa festa e nós vamos nos retirar. E aí nós vamos fazer o retiro na Chácara Canaã, na estrada de Ribamar. Quem quiser ir, por exemplo, o pastor Marcílio vai estar conosco sábado à noite. Então, vocês, quando chegarem lá, podem ir de carro, podem, não sei, de van, de cavalo, a pé, de bicicleta. É perto. É perto daqui, é um pouquinho perto daqui. É bem aqui na estrada de Ribamar. Passa ali o Ubatuba. Sabe onde é o Ubatuba, gente? Não. Você não sabe nadinha, né, da cidade, gente. Vocês só andam por aqui, nessas áreas nobres, né? Tá. Maiobão. Por favor, né? Também. Passou o Maiobão, assim, anda um pouquinho a mais. O nosso sítio, ele fica entrando à direita um pouquinho. Vou mandar a localização, o pastor Marcílio pode compartilhar. À noite vai estar livre para todo mundo. Então, assim, é um lugar muito agradável, muito bonito. Dá para levar as crianças, ficarem lá brincando. Tem brinquedo, tem algumas coisas lá para ficar lá. E aí, se vocês quiserem passar pelo menos final da tarde, o comecinho da noite com a gente lá, vocês são convidados, tá bom? Eu estou falando de todo o coração. Podem ir. E para mim vai ser uma satisfação vocês estarem lá, e o pastor Marcílio também vai estar ministrando lá. Então, aonde vai o pastor, as ovelhas vão atrás, não é assim? Então, façam isso, sábado. Amém? É no dia 7, eu acho, é 8. 7 ou 8, alguma coisa assim. 7 ou 8, né? Sábado é 8. Então, amém. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Eu vou ler só apenas esse texto, mas a gente vai contextualizar, falar algumas coisas e tal. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir. E agora Paulo ele inclui um grupo de pessoas agora, e ele vai dizer o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Note que nesse versículo, apenas esse versículo,
é quase que impossível a gente ler esse versículo e não nos remeter aos versículos anteriores. Porque é um discurso que ele começou lá atrás e agora ele finaliza esse discurso concluindo uma ideia a respeito de uma obra que é a obra do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Portanto, há uma necessidade, antes de nós entendermos essa ideia da mente de Cristo, o que Paulo exatamente ele quer tratar? O apóstolo Paulo ele conclui, e ele conclui perguntando, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Aí ele afirma, nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele pregou em Corinto, ele apresenta o produto da mente do próprio Deus no meio da igreja. Eu vou repetir. Paulo, quando prega na igreja de Corinto, ele apresenta a mente de Deus para a igreja. Aí vocês vão perguntar, qual é a mente de Deus? Porque uma vez que ele diz, quem foi que instruiu? Quem pode sondar a mente do próprio Deus? Na mente do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, a mente de Deus, o produto da mente de Deus, o que ele apresenta é o próprio Cristo. Vocês precisam entender, não vocês aqui, tá? A igreja de Corinto. Vocês precisam entender que a mente de Deus é Cristo. Aí ele diz assim, olha, só que não é com base no intelecto, porque a igreja já tinha entendido intelectualmente o evangelho, mas era uma igreja carnal. Note que há uma necessidade, embora que a nossa psique tenha a capacidade de compreender textos, por exemplo, interpretação textual do Enem, precisa do Espírito Santo? Não. Sim, a irmã está dizendo às vezes. Agora imagina o incrédulo lá, o irmão carnal. O irmão não, né? O lá de fora. Como é que ele... Não, Espírito Santo me guia aqui nessa prova do Enem. Com base naquilo que ele estudou, ele vai apanhar elementos e vai interpretar textos, resolver produtos, resolver questões. Então, note que Paulo já tinha feito isso na igreja. Ele apresenta a mensagem da cruz para a igreja e no intelecto a igreja entendeu muita coisa. E assim, uma vez, só abrindo parêntese, pastor Marcílio, o pastor Wilson me chamou a atenção de algo. Já tem 3 anos isso. Ele disse assim para mim, Moisés, a direção da igreja não é intelecto. Aí eu, égua, que é isso? Não é intelecto, é espiritual. Se não for pelo Espírito, o líder da igreja, ele não vai conduzir. Porque note que é possível administrar uma igreja pelo intelecto. E dá certo, irmãos. Tem muita aí que está bombando pelo intelecto. E o Espírito não está mais atuando lá naquele lugar. Vocês sabem, é pesquisar na internet, é o que tem aí direto. Portanto, agora Paulo ele apresenta o seguinte, olha, a mente de Deus é Cristo revelado. Mas para que vocês tenham essa ideia da mente de Cristo, vocês precisam do Espírito de Deus. E aí eu volto a dizer, irmãos, quem entende as Escrituras pelo intelecto, que é o início de todas as coisas, porque nós precisamos ter essa razão, mas quem se fundamenta apenas nisso, em algum momento, irmãos, ou se converte, pastor Marcelo, ou se perde totalmente, porque a mesma Bíblia que te faz libertar de muita coisa, é a mesma Bíblia que pode te condenar a muita coisa. Então, assim, essa fala que eu citei aqui agora, de um pastor muito bom, que veio fazer um seminário lá na igreja, pastor Ayrton, ele já foi tradutor de várias Bíblias, e ele esteve com a gente, ele ministrou isso ao nosso coração. E aí a gente vai perceber que nós temos um grupo de pessoas que estudam a palavra e elas ficam loucas.
e muita gente que pelo Espírito estuda, que é altamente transformada. Pois então, quando a gente vai estudar essa ideia de mente de Cristo, nós precisamos ter o auxílio do Espírito de Deus. Sem esse, irmãos, nós ficaremos só nas letras. Então, assim, estudando um pouco esses dias, o culpado de ser Marcílio, o Dr. Augusto Cury, que cara espetacular. E eu sugiro, vocês devem saber dele, mas eu sugiro alguns livros que o Augusto Cury lança a respeito da mente de Cristo. Irmãos, é transformador. O Dr. Augusto Cury, ele pega as escrituras e usa a psicologia, a psicanálise para entender e interpretar a mente de Cristo. E eu vou dizer, não é só letra aquele cara. Ele foi guiado pelo Espírito. Não tem como alguém daquele nível falar tantas coisas. Eu trouxe algumas coisas aqui, se o pastor Marcelo permitir, algumas coisas para vocês lerem, a gente entender algumas coisas da personalidade de Cristo, da mente de Cristo, como ele atuava. As palavras do pastor Hernandes de Lopes, que eu peguei aqui rapidinho com relação ao texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o texto diz assim, ó, a mensagem que Paulo pregou em Corinto é produto da mente de Deus. O evangelho foi elaborado na mente de Deus na eternidade. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo. Quem é o produto da mente de Cristo? Vocês não estão comigo. É o evangelho. Vamos lá de novo. Eu vou repetir aqui, ó. A mensagem que Paulo pregou em Corinto é o produto da mente de Deus. Aí ele diz, qual é o produto da mente de Deus? Cristo. O evangelho foi elaborado na mente de Deus na eternidade. O evangelho que é Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o evangelho. Então, o que é que eu presumi, pastor Marcílio? Eu entendi algumas coisas aqui a respeito dessa fala. Para que nós venhamos entender qual é a mente de Cristo, uma das coisas eu preciso entender. O que é o evangelho? Essa igreja aqui é discípulos, né? Ok. Uma vez conversando, e aí eu entendi o seguinte, que quando o discípulo passa a entender o evangelho, irmãos, ele se torna a semelhança do próprio Cristo, do seu mestre. Então, não há possibilidade de nós termos a mente de Cristo sem entender, sem se aprofundar no evangelho. Vou fazer uma pausa aqui que eu preciso jogar isso para fora. O irmão ali, ele parece muito com um pastor que eu conheço. Eu já disse isso aqui? Pastor Arnaldo. Assim, um pouco. Lá do Paraná. Rapaz, ele é... eu lembro, eu estou olhando aqui para o senhor, com todo respeito. Ele é uma bênção. Ele era pastor lá do Panacoatira. Portanto, irmãos, aqui no texto, corroborando aqui com o pastor Hernandes, ele vai dizer o seguinte também. Portanto, quando alguém... Olha que interessante. Eu achei isso aqui espetacular, pastor. Quando alguém rejeita o evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. Então, na minha mente, eu concluí o seguinte, que o portal da mente de Cristo é o evangelho. Eu preciso entender o evangelho. Acho que não era para me olhar não, né? É só para me ficar normal, né? Ah, tá. Eu preciso entender o evangelho para entender a mente de Cristo. E aceitar a mente de Cristo. Do contrário, irmãos, quem não aceita o evangelho jamais terá a mente de Cristo. O evangelho ele é libertador. Logo, se a minha mente precisa ser liberta, eu preciso aceitar o evangelho.
Quem tem suas mentes escravizadas ainda não aceitou o evangelho. Não sou eu que estou dizendo. É o pastor. E eu afirmo, na realidade, eu aceito essa ideia. Aí o texto continua dizendo o seguinte. Nessa mesma linha de pensamento, Fritz diz o seguinte, que a mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Eu acho que vale a pena a gente repetir para que haja fixação. A mente de Cristo são pensamentos, conselhos, planos e conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Proporcional, presta atenção, eu conheço a mente de Cristo e a ação do Espírito Santo na minha vida me dá aplicação para que eu consiga desenvolver essa mentalidade, não fique só no campo das ideias. Porque o conhecimento da pessoa de Cristo, sem a aplicação do Espírito Santo, ficamos só, mas isso é Cristo que era perfeito. Não dá para mim. Eu, às vezes, me sinto limitadíssimo ao perceber quem é Cristo. Assim que eu entrei aqui na igreja, eu falei para o pastor Marcelo, eu disse, pastor, com todo respeito, mas eu fui impactado com tudo que eu vi a respeito da mente de Cristo. Com todo respeito a vocês, eu acho que tem pessoas aqui mais velhas do que eu. Tem, na realidade. Ele é um, né? Tu é mais velho que eu, Marcelo. E eu percebi uma coisa, irmãos. Eu fui esbagaçado pela mente de Cristo. Que eu percebi que eu não presto. Eu tive que aceitar essa realidade em minha vida para que a mente de Cristo, na ação do Espírito de Deus, aplicasse isso em minha vida. Eu entendi, pastor Marcelo, que eu não sou digno nem de estar aqui à frente. Só porque eu olhei para ele. Irmãos, Cristo Jesus. É por isso que eu entendi o que Pedro passou. Por que Judas se matou? Abriu a minha mente, Marcílio. Eu entendi o que que Cristo fez na vida dos discípulos. Para eles terem essa reação. Cristo é espetacular, irmãos. E todas as vezes que nós olhamos para Ele e nos dispomos em aprender com Ele, nós nos constrangemos. Então nós necessitamos da personalidade do próprio Cristo, mas necessitamos também da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ok? Eu, essa semana passada, estava estudando a respeito também da pessoa do Espírito Santo de Deus e eu vi algo muito interessante. Ainda não tinha visto isso, talvez vocês já ouviram falar aqui. Mas o Espírito de Deus revela a própria pessoa de Cristo. Logo, se eu não tiver esse contato pessoal com o Espírito Santo de Deus, eu não vou conhecer a pessoa do próprio Cristo. Há uma necessidade de nós nos relacionarmos com o Espírito de Deus. Irmãos, Ele é a única pessoa que vai te forjar e entender o caráter do próprio Cristo nesse mundo hostil que nós estamos vivendo. Portanto, há uma necessidade de, assim que nós conheçamos a Cristo, com a ação do Espírito Santo, Ele vai trazer a memória
todas as coisas da pessoa de Cristo. E nós vamos conseguir aplicar. Eu gosto de dinamizar a mensagem para não ficar só no contexto, em textos, em leituras, para que a gente até aplique em nossas vidas. Eu tenho certeza que vocês já foram traídos em alguma área da vida. Em algum momento da história, alguém aqui nessa igreja já sofreu um tipo de traição. Estou falando de traição de adultério não, tá, irmãos? Qualquer tipo de traição. No trabalho, em casa, enfim, todas essas coisas. Note uma coisa aqui. Existem dois seres que eles vão ficar atuando. A tua carne vai dizer o seguinte: te vinga. Não foi culpa tua. Só que para quem tem o Espírito de Deus, vai dizer, o Espírito, sofre o dano. Não precisa. O Senhor te justifica. Alguém já passou por isso? Olha que interessante. O Espírito de Deus está fazendo, sabe o que é ali? Trazendo à tua memória o quê? A mente de Cristo. Só que note que se a tua carne estiver dominando, rapidamente, você olha para o Espírito Santo e diz, não dá. Eu ainda não estou nesse nível para digerir isso. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos dizendo não para a mente do próprio Cristo. E a probabilidade de nós conseguirmos entender e aplicar em nossas vidas qual é a mente de Cristo é zero. Na vida dos casais, por exemplo, isso é muito nítido, porque casais convivem junto todo o tempo. E aplicar a mente de Cristo no casamento, foi falado disso aqui já? Foi, né? Para mim é desafiador. É muito desafiador na vida do casal, a mente de Cristo. Porque note que no relacionamento eu entendo quais são as suas debilidades. E por eu entender quais são as da minha esposa, aplicar a mente de Cristo na vida da minha esposa é muito difícil. Porque por vezes o homem quer esganar ela, entende? E por vezes ela quer esganar ele. Agora imagina, dois carnais dentro de uma casa só. Vai haver separação. Então por isso que Paulo, aí eu fui abrir minha mente, que ele escreve à igreja de Éfeso. Maridos como Cristo, esposas como igreja. Somente assim, irmãos, para dar certo. E é por isso que ele diz, o casamento é um mistério. E é um dom também. Então, assim, se a gente for ver agora nessa ideia de mentalidade cristã, de Cristo, irmãos, o leque se abre. Mas hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu saí de casa pensando isso. Eu não quero ministrar só letra para essa igreja. Porque vocês podem pegar um livro em casa e ler. Vocês podem fazer isso, irmãos. Talvez agora de manhã poderia estar em casa lá lendo um livro. Se não, nós precisamos sair daqui desenvolvendo a mentalidade de Cristo. Aplicando, irmãos. O pastor Marcelo vai tratar disso, não é isso? Acho que é isso, né? Hoje à noite? Então ele é melhor que eu. Ok. Mas tem um texto que do Gordon Fee, não é isso? Ele diz o seguinte. Na Bíblia de vocês aí tem um mas no texto. Mas, né? Está na tua versão? Porém, né? Vamos lá. Ainda há pouco eu falei do Enem. Esse mas, para quem sabe, é o quê? Não é isso? Adversativo. Então, assim, ele diz assim, ó. Aquilo que eu falei lá atrás, ponto, tá lá.
Mas nós, o contrário disso, nós temos a mente de Cristo. Aí Gordon Fee vai dizer o seguinte, pastor Marcelo. Mas, esse mas, em contraste com aqueles que não têm o Espírito e desse modo não conhecem a mente do Senhor. Tem um grupo que não tem o Espírito e Gordon Fee vai dizer o seguinte, logo, eles não têm a mente de Cristo. Não tem como. Não tem como. Então, partindo desse ponto de vista, note que todo mundo concorda com isso. Há uma necessidade de nós trazermos o Espírito de Deus para as nossas vidas, para que nós entendamos qual é a mente de Cristo. Continuando. Nós temos a mente de Cristo, ele afirma. E agora já não dá para ter certeza se o nós continua sendo um nós editorial ou se submete também, sutilmente também visa incluir todos os que pertencem a Cristo. Ou seja, é como se o apóstolo Paulo tivesse um jogo de palavras aqui, dizendo que mesmo que um grupo da igreja não tinha o Espírito de Deus, eles tinham a mente de Cristo, mas na realidade eles não concordam com essa ideia. Ele entendeu o seguinte, quem tem o Espírito de Deus tem a mente de Cristo. Quem não tem o Espírito de Deus não tem a mente de Cristo. Continuando. Com o termo mente, ele deve querer dizer os pensamentos de Cristo conforme revelados pelo Espírito. Com o termo que Paulo está usando, mente, ele está querendo dizer os pensamentos de Cristo conforme revelados pelo Espírito. Bem aqui. De todo modo, Paulo está indiretamente instando-os a usar a cabeça como pessoas que foram postas em conformidades com o que Deus estava de fato fazendo por meio de Cristo e da cruz. O apóstolo Paulo agora, ele coloca a igreja, ele sufoca a igreja, ele coloca a igreja como num beco sem saída, dizendo o seguinte, olha gente, não tem razão de vocês não estarem executando e desenvolvendo a personalidade de Cristo, uma vez que vocês já entenderam isso aqui usando a cabeça de vocês. Eu quero ler outro texto com vocês, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Esse texto eu converso muito com o pastor Marcílio a respeito dele. Tem alguém aí? Diga aleluia. Vamos dinamizar um pouquinho aqui. O texto diz assim, 2 Coríntios 10, 5, diz assim: e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se nós fôssemos voltar alguns versículos anteriores a esse, e vale a pena a gente fazer isso, Paulo aqui defendendo a sua autoridade apostólica, olha só, versículo 3, por exemplo. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos. Preste atenção para cá.
Quando eu li esse texto, eu entendi a seguinte conclusão. Aonde é a briga do crente? Aqui, ó. Na mente. Um pastor que corrobora com essa ideia, que ele tem uma citação que agora eu não vou lembrar, sobre Filipenses, capítulo 3, por exemplo, ele vai dizer, no que pensar, tem aquele texto, né? Tudo que é bom, tudo que é agradável, aquele texto, sabe? Ele vai dizer que a confusão mental, depois da queda, ela causou diversas catástrofes em nossas mentes. Vocês que estão aqui, Moisés que está aqui, carrega na sua vida diversos traumas que viveu na infância. Na maioria das vezes eles estão guardados e armazenados na mente. E agora o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: existe uma coisa que pode destruir pensamentos, barreiras na mente de vocês. Vocês precisam tornar a mente de vocês cativa aos pensamentos da mente de Cristo. Cativo é o que, irmãos? O que, pastor? Escravo. Prisioneiro. Então agora o apóstolo Paulo diz, vocês precisam tornar a mente de vocês cativo à pessoa de Cristo. Eu estou aqui, vou entrar em algumas citações de como Cristo desenvolveu isso para vocês. Eu precisava primeiro trazer essa ideia para a gente, inclusive agora. Irmãos, agora eu tenho quase certeza que muitos de vocês estão pensando milhões de coisas. É normal. Mas note que o apóstolo Paulo redireciona a igreja a ter um único modo de pensar. Filipenses capítulo 2, não é assim? Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E ali a ideia, qual é o modo de pensar de Filipenses capítulo 2? Humilhação, sujeição, não usurpou ser igual a Deus. É esse o modo de pensar de Cristo. Eu saio do palanque do orgulho e desço para o nível de humildade. Somente assim nós vamos entender. E isso causou um conflito na mente dos discípulos. Chorando hoje, lendo algumas coisas, eu entendi que a mente de Cristo não pode ser normal. Eu até brinquei com o pastor Marcinho da pouco. Meu Deus, ele é fora do normal, irmãos. E nós vamos ver algumas coisas aqui a respeito disso também. O Dr. Augusto Cury vai dizer o seguinte. Isso aqui é massa demais. Abre aspas. As pessoas têm atos de gentileza quando elas reagem gentileza. É assim? É assim, irmão, você. Eu vou repetir. As pessoas, nós, eles, vós, têm atos de gentileza quando elas reagem gentileza. Eu sou gentil com o senhor é gentil comigo. Correto? É recíproco. Perfeito. Obrigado. Agora, porque o senhor é grandão assim, sabe? Com todo respeito. Se eu fosse até ele e desse um bicudo, o senhor ia dizer o que para mim? Obrigado, pastor. O senhor não ia fazer isso. Porque eu não agi com o senhor com gentileza. Eu acabei lhe agredindo. E isso vai no campo da sua mente e produz o quê? Uma contra-reação.
E a contra-reação é o quê? Revidar. Aí o Augusto Cury vai dizer o seguinte, ó. Nós temos que aprender, olha só, a arte de celebrar acertos da generosidade quando os outros não esperam. Vamos aplicar para ter entendimento. Porque senão a gente fica lendo e não entende nada. Ele está dizendo o seguinte, voltando, irmão. Eu lhe chuto e o senhor vai fazer o quê? Obrigado. Ou então, eu te perdoo. O Augusto Cury, estudando a mente de Cristo, ele entendeu que Cristo ele não tinha um distúrbio mental. Porque na mente hoje nossa, se eu fizesse isso com o Senhor, as pessoas que estão dizendo assim, aquele ali não é normal. Não é verdade? Ele só pode não ser normal. Só que Augusto Cury vai dizer o seguinte, essa interpretação das pessoas olhar para o Senhor e perceber que, embora eu tenha lhe agredido, o Senhor não revidou da forma que deveria, humanamente falando, não torna o Senhor desequilibrado mental. Por quê? Aí ele vai dizer que em outros momentos o Senhor mostra uma normalidade em seus atos diários. Ou seja, se o Senhor não fosse normal, ia não ser normal agora, amanhã e depois. Só que ele vai, ao estudar Cristo, ele entendeu o seguinte, não, esse homem ele é normal. Só que ao invés dele ele revidar a agressividade, ele inverte por gentileza. Isso é a mente de Cristo. E aí eu quero trazer uma citação aqui para vocês, na realidade com um texto bíblico. A gente vai abrir a Bíblia aqui para dar uma movimentada. O texto que eu trouxe aqui para nós, a fazermos uma análise rapidamente, é João capítulo 13. Até porque analisando ou conceitos, entendendo conceitos bíblicos, né, da mente de Cristo, então não tem como a gente não usar a palavra de Deus. João capítulo 13, deixa aberto aí, antes de ler o texto, eu vou falar algumas coisas aqui para nós, tá bom? Olha meu celular como tá para explodir. Porque tem muita gente que não sabe que eu estou aqui. Mas vamos lá. João 13, irmãos, é espetacular. Sabe por que eu acho espetacular? Porque, pastor Marcílio, nós estamos aqui nos últimos momentos e Jesus Cristo aqui está no último jantar. Cristo está no último jantar com os discípulos. Preste atenção. Só por imaginar isso, o Dr. Augusto Cury vai dizer o seguinte, outros estudiosos vão dizer o seguinte, que controle é esse emocional que ele teve de sentar com os discípulos, sabendo que daqui a alguns momentos ele iria morrer. Iria apanhar, certo? E no último jantar de Cristo, ele chama todo mundo, manda todo mundo sentar, e ele vai dizer o seguinte, eu não vou ler o versículo primeiro, vocês podem ler depois e tal, vocês sabem do texto, ok? Versículo 5 diz assim, em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Deixa eu tornar o texto pesado para vocês. Sabe por que esse texto talvez se torna comum quando a gente lê? Eu vou perguntar, eu já falei, mas eu vou perguntar se vocês estão atentos. Qual é o pano de fundo? A irmã pegou ali.
Imagine. Mente, tá, irmão? Vamos para o campo da mente. Mente de Cristo. Ele sabe que ele vai morrer. Daqui a pouco, ele vai ser morto. Mas ele está num controle emocional, dizendo para os discípulos: sentem todos. Eu vou lavar os pés de vocês. Eu, Moisés, no mínimo, já estaria desesperado. Eu já estaria aqui altamente desequilibrado. Só que Jesus não. Ele reage contra a sua própria natureza, a nossa natureza humana. Ele entrega aquilo que todos não estão esperando. Quando as pessoas esperam a ansiedade da nossa parte, Cristo entrega autocontrole. Essa é a mente de Cristo. Quando todo o cenário já está projetado para algo acontecer, ele chega e desfaz tudo aquilo. Então o texto continua dizendo o seguinte: quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, olha a mente de Pedro aqui, ó. Vai lavar os meus pés, Senhor? A mente de Jesus é uma, a de Pedro é outra. Porque Pedro entendia o princípio de autoridade e ele entendia o seguinte, que Cristo Jesus era uma autoridade ali. E ele não tinha, não havia sentido alguém tão grande lavar os pés de alguém tão pequeno. E olha o que Cristo faz na mente de Pedro. Peraí. O que eu faço, você não compreende, não vai saber agora. Sabe por que é isso? A mente de Pedro ainda não estava condicionada ao Espírito de Deus. Ele não entendia as coisas espirituais. Quer ver uma coisa? Saindo um pouco desse texto, eu vou ficar até aqui nesse texto. Mente de Cristo. Mulher adúltera. João capítulo 8, por exemplo. A mulher adúltera é pega em adultério. Eu já falei isso aqui nessa igreja? Não, né? Ok. A mulher adúltera é pega em adultério e é colocada no meio de um público. Todos daquele cenário estavam com a mente bloqueada e dizendo o seguinte: essa mulher tem que ser apedrejada e morta. Tá lá, ela lá. Tudo indica que ela estava nua já. Posta no meio. A raça de fariseu. E lá vem Jesus. Quando Jesus é aprisionado não, ele é encurralado pela pressão das pessoas que estão lá, que eles exigiam uma resposta. Eles sufocam Jesus e exigem uma resposta dele. E eles vão dizer: esta mulher foi pega em adultério. Aí eles dizem: na lei de Moisés, diz que nós temos que apedrejá-la, matá-la, digamos assim. Aí eles dizem: e tu? O que dizes? Irmãos, vamos ser honestos aqui. Jesus tinha escapatória? Não tinha, não. Porque se ele dissesse, não matem ela, o problema... Ixi, esse aí está lidando com ela, então ele está se deitando porque está tendo um caso com ela também.
Note como é que é a situação. Se ele dissesse assim, apedreja, ele está indo contra os princípios dele mesmo. Qual é a resposta de Jesus? Eu ouvi assim uma confusão, assim, eu não entendi muito bem. Qual foi a resposta de Jesus, irmão? Essa foi a resposta. Amém? E se eu disser que não? Você entende que a nossa mente condiciona essa resposta, mas Cristo deu outra resposta? Qual foi a resposta de Jesus? O irmão ali está falando alguma coisa ali, eu acho que ele entendeu. Qual foi a resposta de Jesus, amados? A mente dele não era normal. Só pode ser isso. É Espírito de Deus, irmãos, não tem como. Sabe aquele texto, vamos ler o texto aqui? Sabe aquele texto que vocês leem muito? Provavelmente sabem. Jesus disse assim, o Espírito do Senhor está o quê, irmãos? Está sobre mim. É por isso que ele... é 8, gente. É 8 mesmo. É João 8, é isso mesmo, pastor. Estava aqui equivocado um pouquinho. É isso mesmo. João 8. Irmãos, versículo 5. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Presta atenção, versículo 6 agora. Eles diziam isso tentando para terem do que acusar. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Presta atenção. As pessoas estavam esperando uma resposta imediata. Jesus se abaixa e começa a escrever. Eu pergunto para vocês, não vão bagunçar com a mente do outro? Vamos ser honestos aqui, sim ou não? Bagunça, irmão. Porque tá todo mundo, como é o seu nome, irmão? Gerson. Irmão Gerson, tá todo mundo esperando uma reação sua. Só que a sua mente não está condicionada às ações deles. Está condicionada a quem? A Cristo. Você vai recuar. E vai dizer: vocês não sabem. Vamos fazer o seguinte? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Esse homem, ele é espetacular. Ao invés de você sentar na cadeira de Moisés e acusar as pessoas, ele te coloca em uma cruz para tu analisar a si mesmo. Essa é a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, humanamente falando, irmãos, não vai reagir, não vai olhar as situações com olhos de carnalidade. Eles saem desse campo e olham o sobrenatural, entende? Pedro era pescador. Havia uma cultura ali, pastor Marcílio,
que era a seguinte: quando os discípulos estão no barco, quando eles estavam na embarcação e uma sombra, né, eles pensavam que era como é que diz, gente? Fantasma, essa é a palavra que eu estou precisando. Obrigado, irmão. Eles pensavam que era fantasma. Os discípulos viviam isso todo o tempo, ok? Pedro sabia disso, todo mundo sabia que estava no barco. Quem aparece? Jesus. Eles olham Jesus, a mente dele condiciona ao que eles já sabem. Pode ser um fantasma. Eles fazem a seguinte pergunta: Senhor, se és tu, olha a mente dos discípulos. Se és tu, ordene que eu vá até aí. Aí Jesus, espetacular, condiciona a mente de Pedro, a mente do próprio. Então eles fazem uma conexão. Pedro condiciona a mente dele à mente de Cristo. Desce do barco, preste atenção, porque note que aquilo e a cultura que Pedro carregava em sua mente, ela é desfeita automaticamente pela palavra que Cristo lança. Ou seja, as suas convicções, aquilo que ele tinha aprendido é desfeito. E aí eu entendo que a verdade e a palavra de Cristo é libertadora, inclusive em nossas mentes. Por isso que tem muita gente ainda presa e cativa com coisas do passado. E não consegue progredir, reagir diante de coisas às vezes bobas. Por vezes são, com todo respeito, tem uma debilidade mental, uma fraqueza mental, que por qualquer coisa desestabiliza. Você entende? Vocês estão entendendo, irmãos? Diz só assim um amém, um glória a Deus, só para eu entender se estão comigo. Se eu estiver falando alguma heresia, o pastor Marcelo espera um pouquinho de tempo, e aí o senhor corrige um pouco mais lá na frente, para não ficar feio para mim, tá? Deixa um tempinho. Mas note isso, irmãos. E aí, Pedro desce do barco e vai com a mente de Cristo, tá? Só que o pastor, aquele David Yong, né? David Yong Pu, é esse o nome dele? Yong Shu, né? Yong Shu, né? Um japinha. O coreano, né? Olha o que esse pastor vai dizer. Muito lindo isso, pastor. Pedro desce, está com a mente de Cristo. Quando ele começa a andar, mente de Cristo. Aí o pastor David vai dizer o seguinte: os seus pés é como esponja que flutua pelas águas. E aí ele vai dizer o seguinte, que naquele instante que Pedro começa a andar pelas águas, a mente dele entra em choque com a mente de Cristo. E aí ele diz, o pastor, que no momento que Pedro disse, estou andando sobre as águas. Que legal, que massa. Ele começa a afundar. Irmãos, eu entendi o seguinte na fala do pastor. Todas as vezes que eu começo a atribuir as minhas ações certas, corretas, ações sobrenaturais em mim mesmo, pastor, eu começo a afundar. Por isso que a mente de Cristo é a única razão e a única forma
de nós alcançarmos lugares mais altos, níveis de espiritualidade mais elevadas. Me permitam falar o que eu vivi ontem, que foi, deixa eu ver aqui uma palavra ruim, que foi horrível. Horrível que eu vivi ontem, foi horrível. Eu ministrei em 2 retiros ontem, um de manhã e um à noite. O de manhã me preparou para enfrentar o da noite. Eu não vou dizer o nome dos pastores, mas o que aconteceu de manhã foi sobrenatural. Sobrenatural, irmãos. A igreja estava sedenta, o meu coração estava em chamas. Saí de lá nas águas. Quando foi à noite, eu fui para um outro retiro, com outro tema, com outra situação. Eu preguei, irmãos, em torno de 1 hora e pouca. O tema lá era Renovando Alianças. Atos 2:42. Em diante. E eu preguei lá, ministrei, o Senhor me induziu, me levou a ministrar sobre relacionamentos dentro da igreja. Irmãos, eu preguei Coríntios. Porque lá é isso, né? Coríntios, relacionamento de igreja é Coríntios, irmão. Não tem pra onde correr. E fui trabalhar isso com a igreja. Irmãos, ministrei. Vocês precisavam ver. Todo mundo assim, ó. E o meu espírito estava, tem alguma coisa errada. Será que eu errei o tema? E eu aqui, uma confusão mental comigo mesmo. Eu vou resumir a história. Terminei trabalhando reconciliação com a igreja. Fui ministrar uma canção e dei tempo para a igreja reagir, contra-reagir àquilo que tinha sido ministrado, certo? Irmãos, de 40 pessoas a 50 pessoas que estavam naquele lugar, um jovem, da idade desse rapaz aqui, se levantou só e foi pedir perdão para a mãe dele. Ele tinha saído de casa e foi para a casa da avó. E naquela noite ele voltou para casa. Aí eu pensei, a pregação toda foi só para ele, Senhor, glória a Deus por isso. E eu tô aqui pegando minhas coisas para ir embora. Lá vem um pastor da igreja. Muito obrigado, pastor, pela palavra e tal. Pastor, eu acho que eu errei o tema. Eu disse logo na frente dele. Se eu tenho alguma coisa errada, eu não estou bem. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Ele disse, não. Não é não, pastor. Está tudo destrambelhado aqui dentro. E eu disse, o que foi, pastor? Tem até processo na delegacia. O Ministério de Louvor faz tempo que sem se falar, os irmãos. Aí eu disse, o que, senhor? É, pastor. Aí eu perguntei, e eles estavam aqui? Todos. Aí eu disse, entendi. Eu entendi, Senhor. Obrigado, Pai. Eu dormi em paz, irmãos. Irmãos, eu estava com uma agonia. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa. Eu estava numa... O pastor sabe que eu estou vivendo aqui, falando aqui para vocês. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Porque a gente fica aqui numa agonia. Mas depois do culto o pastor chegou. É, pastor. Eu disse, pastor, então eles, como é que diz? Eles rejeitaram, né? É o que Paulo vai dizer. Eles negaram, disseram não para a mente de Cristo. Aí ele perguntou assim, vocês querem jantar? Eu disse, não dá. Que eu estou com medo de apanhar de todo mundo que está isso. Vou embora, pastor. De verdade, irmãos. Eu fiquei com medo, eu fiquei oprimido. Uma criança de 4 anos, o Joaquim, filho do Jandas, da Igreja do Louvor, ele disse para a mãe dele na hora do culto, olha como é no campo espiritual, igreja. Essa criança de 4 anos disse assim para a mãe, lá, mãe, vamos embora. Não, meu filho, eu quero ir para outro retiro. Meu filho, a gente está num retiro. Eu quero ir para outro retiro, mãe. 4 anos. Eu quero ir para outro retiro.
Esse retiro aqui é do mal. Eu fui saber disso depois que a gente estava indo embora. É no campo espiritual, irmãos, a coisa. Não adianta a gente trabalhar isso aqui tudinho, esses dias tudinho, pastor. Se alimentar de tudo isso. Ficar aquelas ovelhas gordas, igual eu aqui. E não conseguir aplicar nada disso em nossas vidas. E eu tenho aprendido que é muito difícil aplicar certas coisas. De em casa, olhar para minha esposa e às vezes aplicar a mente de Cristo para com aquela que eu deveria ter. É muito difícil. Para com o meu filho, que embora tenha uma compreensão inferior à minha, ele precisa já ser ensinado a mente de Cristo quando criança. Portanto, irmãos, deixa eu só ver aqui. Ok. Eu queria citar mais um momento aqui agora. Mente de Cristo. Levar vocês a pensar um único exemplo agora e aplicar em nossas vidas a respeito de um fato que aconteceu. O Dr. Augusto Cury, ele vai dizer que sabe quem era o discípulo mais normal? Alguém sabe? O discípulo mais normal para o Dr. Augusto Cury, pastor Marcílio, era o Judas. Jesus lidou com 12, certo? A mente de Cristo estava administrando a mente de 12 cérebros ao mesmo tempo. Note que o maior líder da humanidade conseguiu tornar cativo a mente de todos eles a mente de Cristo. Por exemplo, eu acho que eu já falei isso aqui nessa igreja já. O Dr. Augusto Cury vai dizer que João era bipolar. Tem alguém bipolar aqui na igreja? Tu? Não? Não é porque eu entendi eu? Ah, tá. Ah, o que é bipolar? Ah, legal. É tipo eu, irmão. Ora tô bem, ora tô ruim. Tem alguém assim aqui? O Dr. Augusto Cury, estudando a personalidade e a mente dos discípulos, ele vai dizer que João era bipolar. Com que base ele diz isso? Nas Escrituras? Sim. Vocês lembram que João era aquele discípulo... O que ele fazia com Jesus? Quem sabe? Quem lembra? Vamos botar a mentinha de vocês para pensar um pouquinho. Quem lembra o que João fazia com Jesus? Está no texto. Quem está falando? A irmã Lê. Exatamente. Isso é sinônimo de raiva? Não, de amor, de afeto, não é isso? Pô, alguém que deita no meu peito, sabe, é sinônimo de confiança e tudo isso. Só que, irmã, o mesmo João que a senhora acabou de dizer foi o que pediu para Jesus descer fogo do céu e queimar todo mundo. Note que parece que não é de uma pessoa normal. Ele é muito amoroso em alguns momentos, mas ele tem um sinônimo de muita raiva em outros momentos. E aí o Dr. Augusto Cury vai definir, não sou eu que estou dizendo, tá? O Augusto Cury tem um nível muito maior que eu. Ele vai dizer que o João era bipolar. O Pedro, por exemplo, era alguém imperativo. Às vezes parece muito comigo. Não, o cara não parava, irmãos. Pedro era o cara afoito, sabe o filho afoito? Que não pensa antes de agir, vai por
impulsividade. Certo? Vocês lembram? Olha só, a mente de Pedro ainda. Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco, não é assim? A mente de Cristo faz o quê? Faz o quê? Nós gravamos essa parte, irmão. Eu sei disso. Mas sabe o que é que Pedro... Sabe o que a mente de Cristo fez? Cristo é espetacular, irmãos. Ele disse assim, Pedro, guarda a tua espada, passa para cá. Cristo põe Pedro no lugar dele, assume a personalidade, assume não, que ele é o Cristo, né? Toma a liderança da situação e ele resolve 2 problemas. O de Pedro e o de Malco. Que mente espetacular. Só esse cara para fazer um negócio desse. Detalhe, o ambiente era hostil. É por isso que as pessoas que estudam a mente de Cristo, elas saem extasiadas. Porque ele era fora de série. Agora eu pergunto, isso é possível a gente viver, irmãos? A irmã ali não respondeu, a irmã está assim, deixa eu ver. Sei não, pastor, é difícil. Amados, é difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você estiver no controle de sua vida e não tornar cativo a tua mente, a pessoa de Cristo, você não vai conseguir. Desculpa. Eu não sei se eu alcancei aquilo que o pastor Marcílio queria da minha parte. Eu sou muito insignificante. Muito pequeno. Mas o que eu quero dizer a vocês aqui nessa noite, nessa manhã, quase meio-dia já, é que o meu coração inflamou para dizer isso aqui. Porque entender e ficar no campo das ideias é muito fácil. Eu tinha uma mente diabólica, irmãos. E passou um homem na minha vida chamado Pastor Joubert, que me ensinou a ter a mente de Cristo. Como é o nome do pai do Marcílio ali? Seu Marcílio? Seu Marcílio? Fica até estranho, né? Seu Marcílio, eu com em torno de 22 anos, eu era uma pessoa revoltada, irada. Eu era irado, esquentadíssimo. Papai e mamãe, isso aí para mim é balela. Certo dia, o meu pai pediu um carro que eu tinha, que o carro era dele, eu comprei da mão dele e não paguei. Então eu não comprei, né? Eu roubei. E aí o meu pai pediu o carro de volta. E o meu irmão, que é meu sobrinho, estava na sala. E eu estava no quarto. E o meu irmão descendo a lenha em mim. Aquilo foi me enchendo, Marcílio, me enchendo de ódio. De ódio. Eu abri a porta do quarto. Passei por todo mundo na sala. E era por causa de um macaco de carro. Macaco, né? De pneu. Eu passei por todo mundo e fui lá no pátio da igreja. Fui na borracharia, comprei um macaco da mão de um borracheiro. Esse meu irmão viu, meu pai estava de trás do balcão. Esse meu irmão viu eu passando com ódio.
E ele foi atrás de mim. Quando ele atravessou a igreja, eu peguei o macaco e arremessei nele. Eu era da igreja, tá, irmãos? Eu estava na igreja. Mas eu não tinha a mente de Cristo. Tinha a mente de Satanás. Quando eu joguei o macaco nele, seu Marcelo, ele se esquivou, o macaco não pegou nele. E eu voltei para casa. E ele voltou para casa e disse: Pai, Moisés enlouqueceu. Ele acabou de jogar o macaco em mim. Bem ali foi a minha sentença. Eu tranquei no quarto, meu pai me ligou, vim aqui na igreja. Eu fui. Ele disse assim para mim, isso marcou a minha vida. Eu ia te proteger. No momento que tu agiu, tu perdeu o teu direito. E eu não pude fazer justiça por ti, porque tu fez com tuas próprias mãos. Eu entrei irado no gabinete. Saí destruído de lá e chorando. Dizendo, eu falhei. Então eu começo a entender que não é questão de ser mais velho ou de ser mais novo, igreja. Isso não define a mente de Cristo na tua vida. Talvez você pense, pode dizer assim, calma aí, pastor. Os anciões sabem muito. Se condicionarem a sua mente, a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque ontem também eu fui arrebatado com um texto. Que está em Salmo 119, versículo 100. Quem souber vai ganhar um bombom da Cacau Show. Sem ler a Bíblia. Ninguém sabe, né? Porque é difícil gravar alguma coisa ali em Salmo 119, né, irmão? Mas alguém pode fazer a leitura desse texto para a gente encerrar aqui essa manhã? Perdão, 119 e 100. É quase impossível, né? É muito extenso. Eu vou encerrar com esse texto aqui. Ah, pode ler, irmã? Por favor. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Já tinham lido esse texto? Olha que texto lindo. O que define esse homem, irmã? A mente de Cristo em condicionar os preceitos do próprio Deus. Você pode ser um jovem de 15 anos, irmãos. Você pode ser de 20, de 30. Se você condicionar sua mente à mente de Cristo. Eu não estou dizendo que essa pessoa inferior, por idade, vai humilhar os anciões. Porque alguém que tem a mente de Cristo jamais faria isso. Mas eu entendo que, através desse texto, o que dá maturidade para uma pessoa, irmãos, são os preceitos, são as leis, são ensinamentos. É a pessoa de Cristo aplicada em nossa mente e vivida a cada instante. Só assim nós iremos alcançar a estatura do varão perfeito. Portanto, eu sou muito teimoso. Eu entendi que eu sou assim. Eu sou muito teimoso.
Eu não dou ouvido, irmãos. Por vezes eu não dou ouvido. Eu disse para o Marcílio ainda há pouco. Marcílio, agora de manhã mesmo, eu já fui condicionado a não atuar como Cristo. Ao vir para cá. Quando eu sair, mais uma vez, quando vocês passarem por aquelas portas ali, vocês já vão ser metralhados mentalmente. Sabe que é uma luta mental todo o tempo. Mas eu queria fazer um pedido em nome de Jesus para esta igreja. Ainda há tempo, irmãos, de nós recuarmos do nosso eu e condicionarmos a nossa mente à mente de Cristo. É possível, irmãos, é possível. Irmãos, às vezes é degradante, é humilhante. Eu sei disso, eu vivo isso todo tempo. Todo tempo eu vivo isso, todo tempo, em casa, na igreja. Nós temos uma escola de 100 crianças. É muita coisa, irmãos, todo tempo. Problema de pastor todo tempo. De igreja, de irmão, todo tempo. Mas a primeira pergunta que eu faço, Espírito Santo, como ele reagiria aqui? Aí ele vem e traz a lembrança de como ele faria. Por isso que esse tema disposto no coração do pastor, da igreja, que o Senhor ministrou a esta igreja, a minha vida principalmente, irmão, só eu que saí daqui edificado. Eu não tenho dúvidas disso. Eu sou tranquilo com relação a isso. Eu saio daqui, sabe, esmagado pela pessoa de Cristo. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo me diz assim: não, eu não te dei um espírito de covardia, cara. Tu consegue também. Tu consegue. Irmãos, eu fui humilhado pelo meu sogro e minha sogra. Pela minha cor. Eu fui humilhado por não ter um centavo no bolso. Eu era liso, eu tinha um Fusca. Quem tem Fusca não tem nada, assim, mais ou menos, né? O irmão ali tem um Fusca, né? Vocês estão entendendo? Meu Fusca dava prejuízo parado, irmão. Eu não entendia como é que eu gastava dinheiro com esse carro, ele só vivia parado. Rapaz, era terrível. Eu só tinha isso. E aí, esbagaçaram a minha vida eles, sabe? Muito, pastor, muito. Passei muito pancada. Irmãos, Deus ele é muito perfeito. Muito maravilhoso. Eu sou casado há 12 anos com a minha esposa. Humilhado pela minha sogra e pelo meu sogro. Hoje, eles estão se congregando lá na igreja. E eles me chamam de Pastor Moisés. O meu sogro chega para mim do meu lado e diz: tu é o meu pastor. A minha sogra chega lá em casa e diz assim: meu pastor. Então assim, eu passei pelo processo e foi doído demais. Doeu demais, seu irmão Marcílio. Jober. As ovelhas trabalhosas, Deus coloca para forjar o caráter do pastor. Eu fiquei. Aí agora você está falando essas coisas assim, ele está que ele falou, mencionou outro nome do seu pai.
Ele falou isso para mim, meu pai. Seu Marcílio, eu cheguei uma vez... Olha a minha loucura. Irmãos, eu vivi tudo nessa vida. Eu cheguei para o meu pai e disse assim, pai, por que o senhor não tira esse irmão da igreja, pai? Pai, só dá problema e detalhe, contamina geral lá dentro. Nós estávamos na estrada da Maioba. Lembro como se fosse hoje. Passando pela ponte já. Meu pai olhou para mim assim e disse assim, não, filho. Foram as ovelhas que Deus me deu. E são elas que eu vou prestar conta um dia. A verdade, no final de todas as coisas, é que o pastor tem a ovelha que merece. E quer para piorar ainda agora? Vou piorar. As ovelhas têm um pastor que merece. Quer saber de uma coisa, irmãos? Eu, Moisés, não daria certo aqui. E esse cara, bem que por mais que ele seja bom, eu o admiro demais. Mas ele não ia dar certo lá em Ribamar. Sabe por quê? Porque o Senhor o colocou aqui. Então eu entendi isso com meu pai, seu Marcinho. Muito sábio. Muito sábio. Tinha a mente de Cristo. Meu pai tinha a mente de Cristo. Enquanto todo mundo desacreditava de um pastor, ele chegava para essa pessoa e dizia, vai, rapaz, tu vai conseguir. Eric é prova disso, desacreditado, escória do mundo. Hoje tem uma casa na Nova Terra, uma igreja, templo próprio. Está lá, servindo. Então, sabe, não defina a sua vida com aquilo que as pessoas estão dizendo ao teu respeito. Se você tornar cativo o Espírito de Deus em tua vida, ele fala algo diferente ao teu respeito. E Jesus foi batizado no capítulo 3 de Mateus. Depois de batizado, o próprio Deus chega, abre os céus e diz assim, esse é meu filho amado, em quem me agrado, não é isso? No capítulo 4, Satanás chega para Jesus e diz, se tu és filho de Deus, olha a confusão mental. Deus diz uma coisa, Satanás põe dúvida naquilo que Deus acabou de dizer. É desse jeito todo o tempo. Deus diz uma coisa para ti, e Satanás vem outra e diz outra coisa para ti. Deixa eu te falar, Deus ele não precisa estar repetindo que tu é filho, não. Né? Não, ele só disse uma vez. A jogada de Satanás é pôr em risco a palavra que Deus diz. Então, o Espírito de Deus fala aos nossos corações nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Pastor Marcílio, mais uma vez, obrigado. Eu não espero ter atingido a expectativa, porque eu sei que eu não alcanço isso, só o Espírito de Deus. Mas eu amo muito esta igreja, sabe? E eu vou aguardar vocês, nem que seja de Fusca, lá no nosso retiro. Ah, pelo menos é santo, né, irmãos?